Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos hoje dar continuidade à nossa aula dominical, no estudo que nós estamos fazendo do livro de Atos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 23. O Alessandro finalizou na última aula o capítulo 22. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do 23. O capítulo anterior, o capítulo 22, resumindo, para recordarmos aqui um pouquinho do que nós aprendemos, Paulo, então, é preso no templo, após algumas acusações feitas pelos judeus. Na tentativa de se defender ali, ele compartilhou o seu testemunho diante daquela multidão, relatando ali a sua conversão e o seu chamado missionário, que aconteceu com ele na estrada de Damasco. Então ele traz isso à tona diante daquele povo e como foi esse encontro com o Senhor Jesus ali. Porém, ao mencionar que havia sido ele enviado aos gentios, para pregar o Cristo que morreu e ressuscitou, a ira daquela multidão explodiu novamente contra Paulo. E diante daquele tumulto, o comandante romano ele decide levar Paulo ao Sinédrio para esclarecer essas acusações feitas contra ele. Então é nesta situação, neste cenário, que se desenvolve Atos 23. Peço a atenção e a colaboração dos irmãos, aqueles que sentirem a vontade de fazer algum comentário, pode fazer. Vamos tentar finalizar hoje o Atos capítulo 23. Um momento como esse, de conflito, de tensões entre líderes religiosos, políticos e ameaças de morte contra Paulo, mas também nós vamos ver aqui a intervenção de Deus, providencial de Deus, que assegura a continuidade da missão de Paulo em levar o evangelho aos confins da terra, que nesse momento seria até Roma. É nesse ambiente tenso que desenrola então Atos 23. Eu vou pedir para a irmã Vanessa, pode fazer a leitura para nós, dos primeiros 5 versículos, Atos 23, do 1 ao 5. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no slide, fique à vontade. Fitando Paulo os olhos do Sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei. Mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Amém. Obrigado. O capítulo, irmãos, 23, nós vamos fazer aqui por partes. Ele é estruturado em 3 grandes momentos aqui, o confronto de Paulo com o Sinédrio, a conspiração para matá-lo, nós vamos ver isso nos versículos seguintes, e essa proteção providencial de Deus. Lembrando que, historicamente, é importante dizer isso, Jerusalém vivia uma época tensa nesse período. O domínio romano se mantinha firme até aquele momento, mas havia também um clima constante de insatisfação entre os judeus. E lembrando que a posição de Paulo como cidadão romano é fundamental aqui, porque ele faz uma apelação segundo os seus direitos. Paulo, ele inicia afirmando que tem vivido com boa consciência diante de Deus. Veja lá no versículo 1. Paulo, ele olhou para o Sinédrio, até que todos os olhares estivessem fitos nele. Então ele disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus em toda a boa consciência até o dia de hoje. Ele demonstrando ali, claramente, que diante do Senhor, ele tinha a consciência limpa.
Essa afirmação revela a integridade de Paulo diante de Deus. Ele não nega, claro, o seu passado. Ele perseguiu a igreja, os cristãos. Ele era um judeu praticante. Mas ele confessa que viveu e ainda vive, naquele momento, com consciência limpa. O sumo sacerdote que presidia essas reuniões reagiu diante dessas palavras, né? E de forma violenta. O texto diz no versículo 2, veja lá, que lhe batessem na boca, ordenando que lhe batessem na boca. Tanto para castigá-lo, imagino eu, quanto para fazê-lo calar, né? O nome do sumo sacerdote era Ananias, versículo 2 diz. Segundo alguns historiadores, eu estava pesquisando, um dos homens mais impiedosos a assumir o cargo de sumo sacerdote. Considerado injusto. E esse ato, irmãos, mostra não apenas a hostilidade contra Paulo, mas também a hipocrisia naquele tribunal. Porque a lei judaica, lá em Levítico 19, dizia que era proibida a punição antes de um julgamento justo. Paulo já estava sendo ali, ele estava apanhando, né? Antes mesmo de ser julgado. Paulo provavelmente ali com sangue, imagino eu, escorrendo depois dessa pancada, conforme o texto diz, ele expõe essa hipocrisia. E ele diz no versículo 3, veja lá na sua Bíblia, ou ali no slide. Ele diz, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Então, assim, antes mesmo dele ser julgado, eles já estavam ali de alguma forma tentando castigar Paulo, né? E Paulo reage chamando de parede branqueada, né? Ou seja, hipocrisia encoberta por uma aparência externa, né? Eles diziam e se vestiam de uma forma, mas viviam de outra. Assim como o próprio Senhor Jesus afirmou sobre essa hipocrisia, que todo mundo lembra lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Mateus 23, 27. O próprio Senhor Jesus alertou contra essas coisas, e no tempo dele, quando ele estava aqui, ele também viveu isso. Alguns questionaram a Paulo por insultar o sumo sacerdote, né, dizendo, versículo 4, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Perguntaram para ele. Paulo, ele recuou no versículo 20, no capítulo 23, versículo 5, ele diz, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Ele responde, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Olha como vem na sequência ali o diálogo, né? Muito claro para nós. Ele cita aqui Êxodo 22, falando do respeito diante da autoridade. Algumas interpretações sugerem que talvez pela confusão ali, ou pela aquela deteriorização visual de Paulo, que alguns acreditam que ele tinha ainda naquele momento, ele não reconheceu Ananias. Outros entendem que pode haver um tom irônico ali diante da tamanha corrupção, né? Pois Ananias, de fato, pelo que mostra o texto, não agia como um verdadeiro sumo sacerdote, não é? Fato é que, mais uma vez, irmãos, Paulo estava demonstrando que, em vez de falar contra a lei, ele tinha um profundo respeito por ela, porque ele cita a lei diante deles aqui. E mesmo sabendo que Ananias poderia não fazer o mesmo. Vamos seguir a leitura, agora a partir do versículo 6, Atos 23, vamos ler do 6 até o versículo 10. Se o irmão que tiver com o microfone puder colaborar com a leitura para nós. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras,
Levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Amém. Pode seguir, vamos. Continua? Pode. Pois os saduceus declararam não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos deste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Continua? O 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Amém. Paulo conhecia bem, né? Segundo o texto aqui, os integrantes que compunham o Sinédrio. Os saduceus, uma maioria, mas muitos fariseus também estavam presentes ali. Paulo também conhecia bem as diferenças doutrinárias entre os fariseus e os saduceus. Entre essas várias diferenças, havia 3 muito importantes. Veja o versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição. Ou seja, eles não acreditavam na ressurreição. Nem anjo, nem espírito. Ao passo que os fariseus admitem, ou seja, criam em todas essas coisas. O Sinédrio, que era o principal conselho religioso e jurídico dos judeus, estava dividido aqui entre fariseus e saduceus, com profundas divergências teológicas, como nós acabamos de ler. E, consequentemente, Paulo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseu, olha o que ele diz no versículo 6. Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele aponta algo importante aqui. De fato, muitos odiavam os cristãos porque pregavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Que Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Olha como é que confronta as seitas que eram os saduceus, né? Que não acreditam na ressurreição. Quando Paulo disse que estava sendo julgado no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, conforme o texto fala, ele estava pondo às claras a verdadeira questão do julgamento. Em todos os seus julgamentos, ele insistia, irmãos, que as acusações contra ele eram inventadas e que a verdadeira questão era a ressurreição. Nós vamos ver no capítulo 24, na sequência desse julgamento, no 26, no 28, Paulo, ele percebe a divisão do Sinédrio entre fariseu e saduceu e usa essa diferença para declarar o motivo do julgamento, a esperança da ressurreição. E provocando, de certa forma, ainda mais a desavença entre eles. Eu coloquei o texto mais uma vez aqui para a gente ler. Olha lá, ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseu e saduceu, e a multidão se dividiu diante daquele tumulto todo. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então houve grande vozearia ali, né? Uma bagunça. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Essa afirmação provoca um debate aqui agora, entre fariseus e saduceus, dividindo a assembleia. Por quê? Alguns fariseus, até de certa forma, nesse último verso que nós lemos, defendem Paulo, né? Sugerindo que ele pode ter recebido uma revelação divina. Mas veja que a afirmação dos fariseus, irmãos, não indica tanto seu favoritismo por Paulo quanto sua oposição aos judeus. Por quê? Parece mais aqui uma provocação, né? E Paulo está bem no meio dessa confusão toda.
a situação ela se torna tão caótica aqui que o comandante romano, o texto vai dizer no versículo 10, que o comandante romano, mais uma vez, precisa intervir para evitar que Paulo seja despedaçado ali, porque a ira que eles sentiam por Paulo era muito grande nesse momento. Então, rapidamente mandou ele chamar reforços e ordenou que a guarda o retirassem dali, levando ele para a fortaleza. Versículo 10 diz isso. E naquela noite, o próprio Senhor encoraja Paulo. Veja o versículo 11, dando continuidade de Atos 23. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Naquela noite, em sua cela solitária, imagino eu, Paulo muito provavelmente estava desanimado e sem alento, ao ponto do Senhor chegar até ele e dizer: Paulo, coragem. Era como se o seu ministério, de certa forma, ativo até aquele momento, 3 longas viagens, estivessem já chegando ao fim, né, acabado. Talvez ele pensasse que não conseguiria chegar até Roma. Todavia, ele não havia sido abandonado. O texto fala que o Senhor, pondo-se diante de Paulo, disse: Paulo, coragem, confie em mim. Coragem. Pois do modo porque você testemunhou a meu respeito lá em Jerusalém, assim também importa que você faça em Roma. Sim. E Paulo desejou, por vezes, ir até Roma. Mas esse desejo, de certa forma, precisa estar sendo esmagado, né? E poucos dias após sua chegada a Jerusalém, ele foi espancado, ele foi preso. Olhando o histórico de Paulo, do seu itinerário, quanto esse homem não sofreu. E então, agora ele estava mais uma vez encarcerado e os judeus continuavam a conspirar sua morte. Parecia uma situação sem saída. Se ele ficasse na prisão, o ministério dele não continuaria. Se fosse solto, talvez seria perseguido, morto. Sua esperança de chegar em Roma parecia estar desaparecendo, porque era algo que ele tinha recebido, que ele deveria fazer. Alguns estudiosos, irmãos, chamou essa noite de uma das mais escuras da história de Paulo. Lucas, ele não falou do estado mental de Paulo, como eu estou descrevendo aqui, mas não é difícil uma reconstrução disso, né? Ele devia estar desanimado, porque o Senhor chegou até ele e falou: Paulo, coragem. Porque Deus conhecia o coração dele naquele momento, né? A mente dele naquele momento. O Senhor, que é o grande renovador de esperanças, e durante o seu aparecimento a Paulo, na estrada para Damasco, ele prometeu que reapareceria de vez em quando. Eu deixei o texto de referência aqui para os irmãos, em Atos 26, versículo 16, que diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, o Senhor falando a Paulo, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E por quê? Versículo 17, olha lá, ó. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. O Senhor se coloca diante de Paulo e diz: Paulo, coragem. Assim como você fez em Jerusalém, você também vai fazer em Roma. O Senhor não prometeu a Paulo conforto, ele não prometeu a Paulo sucesso, mas ele prometeu a Paulo que ele chegaria em Roma. O objetivo era ali. Mas isso era tudo para o apóstolo. Era o que ele precisava ouvir naquele momento. Quando a visão de Paulo cessou, obviamente, o corpo dele ainda doía da pancada que ele tinha levado. Ele ainda estava cercado pelas paredes do cárcere. Mas ele tinha convicção agora pela palavra do Senhor que ele chegaria ao seu destino, né?
Talvez ele não tinha ideia de como isso aconteceria, mas nada disso importava mais, porque Paulo tinha a promessa do Senhor. E mais uma vez acendia em seu coração a expectativa, a esperança de levar a mensagem do Senhor Jesus. Um dos momentos mais fortes do capítulo é o versículo 11, irmãos. Porque Paulo ele recebe a visita e a promessa do próprio Senhor. Isso mostra para nós que a perseguição não é o fim para Paulo, assim como para nenhum cristão. Mas é parte do plano soberano de Deus, porque o controle está nas mãos dele, concorda? Ele nos dá uma mensagem de coragem e confiança. E eu deixei mais 3 referências aqui que fala um pouquinho sobre isso, porque a mensagem do Senhor para nós é de coragem também, né? Como Salmos 27. Ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A sua mensagem é: muito bem, servo bom e fiel. Ser fiel ao Senhor. A sua mensagem de confiança também é, em 1 João capítulo 5, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, e se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade de Paulo naquele momento era: eu quero continuar pregando esse Jesus. Talvez, irmãos, nem tudo em nossas vidas esteja correto. De fato, nós falhamos, né? Mas uma coisa é certa: Deus nos ama e cuida de nós, fará todas as coisas em nossas vidas, como Romanos capítulo 8, versículo 28. Cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Assim como de cada irmão em Cristo que se empenha em levar a mensagem do Senhor Jesus. Ainda que diante das limitações, talvez nós não somos perseguidos da forma que Paulo foi, mas talvez de outra maneira. Talvez nos falta força, às vezes saúde, às vezes a gente quer fazer mais, mas as pernas não vai. Mas a palavra de incentivo do Senhor é coragem. O Senhor está cuidando de nós. E eu fiz essa conexão com Mateus 28, porque é a promessa do Senhor Jesus. Olha lá o que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É forte isso, né, irmãos? Promessa do Senhor para nós: estou com vocês. Apesar das ameaças, apesar das injustiças, o plano de Deus permanece firme. A perseguição faz parte do itinerário missionário, mas não anulam a obra de Deus. Seguindo para os próximos versículos, e eu vou ler aqui para a gente tentar terminar o capítulo. A partir do versículo 12 até o versículo 25, irmãos. Versículo 12 diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirada. Verso 14: e estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob a pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Olha isso. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, e vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Verso 18. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me
que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: o que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que, amanhã, apresentes Paulo ao Sinédrio como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Verso 21. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Verso 25. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Depois a gente vai continuar a leitura. Mas em resumo, essa conspiração, apoiada por líderes religiosos, revela a profundidade do ódio e a corrupção das autoridades naquele momento. Os líderes judeus de Jerusalém provaram de uma vez por todas que seus corações não podiam ser tocados pelo Evangelho. Eles estavam, de fato, entregues às suas próprias convicções. O texto fala que mais de 40 judeus fazem juramento de não comer nem beber até matar Paulo. Já vi jejum para tudo quanto é coisa, mas para matar um homem é a primeira vez. Confesso. O plano era simples: solicitar ao comandante que trouxesse Paulo, que estava preso, para mais interrogatórios, e no caminho emboscar ele e matar Paulo. Olha a mente deles, né, de tramar algo para matar o apóstolo Paulo. Era uma conspiração que tinha tudo para dar certo, talvez, né? Porém, Jesus, versículo 11, nós lemos, tinha garantido a Paulo que ele chegaria a Roma. Entende as promessas do Senhor para as nossas vidas? Quando ele fala que vai voltar e buscar a igreja, Deus já está à frente de tudo. E um outro ponto que destaco aqui também, sobre o sobrinho de Paulo. Até eu estudar o capítulo, eu não lembrava que ele tinha um sobrinho. E é mencionado isso aqui, né? O sobrinho de Paulo, ele descobre a trama e rapidamente ele comunica ao apóstolo e ao comandante, né? E esse detalhe é tão importante que só Lucas registra e reforça o caráter histórico e realista do relato, né? São detalhes tão minuciosos, né? Como inventar isso? São detalhes tão importantes que a gente entende tão claramente a veracidade da palavra de Deus. Lembrando que Paulo era um cidadão romano e que deveria ser protegido. Por isso, talvez ele tinha o privilégio de receber essa visita, né, do menino. E a única opção viável que o texto nos dá aqui, que era levar Paulo para fora da cidade, né, rapidamente, discretamente, assim quanto possível, o comandante, rapidamente, ele dispensou o menino e disse: não fala nada para ninguém, versículo 22. Que você veio e trouxe essas informações. Então, eles não queriam que o Sinédrio soubesse, né, o que eles iam fazer para frustrar aqueles planos. Então, o oficial, ele colocou ali em ação, colocando 470 homens escoltarem a Paulo, foram 200 soldados, o texto diz, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Essa era a escolta de Paulo. E enquanto se faziam os preparativos ali para transportar Paulo, o comandante Cláudio Lísias, ele redigiu uma carta oficial ao governador Félix, que nós vamos ler agora. Olha na sua Bíblia a partir do versículo 26 até o versículo 30. Versículo 26, a carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Verso 28. Querendo certificar-me do motivo
porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Verso 30. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele, Saul. A forma que eles se cumprimentavam, né? Saudando ali entre eles. Era verdade que o comandante, como ele relatou na carta, havia salvado Paulo, de certa forma. Mas ele não salvou por ele ser um cidadão romano. Em vez disso, ele o prendeu, né? Na verdade. Só ficou sabendo que Paulo era cidadão romano quando o espancou ali. O fato que ele excluiu da narrativa, talvez por conveniência. Cláudio omitiu alguns fatos importantes aqui na carta. E acredito eu, imagino que protegendo de certa forma a sua reputação, porque Paulo era um cidadão romano. Então Paulo agora, o texto diz, seria conduzido escoltado até Cesareia para que o processo seja tratado pelo governador. E mais uma vez o sistema jurídico romano agora será palco do testemunho de Paulo. Roma simbolizava, irmãos, por que isso é importante? Roma simbolizava naquele momento o centro do poder mundial. Era uma cidade estratégica, era um lugar que o evangelho seria levado. Levar o evangelho até lá representava um avanço inevitável ao reino de Deus, independente das perseguições, das conspirações humanas. Isso se daria, conforme o próprio Senhor disse. E para irmos já para o desfecho do capítulo 23, agora a partir do versículo 31, após escrever a carta, conclui-se assim: os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite conduziram até Antípatris e corrigiram. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. A viagem segue até essa cidade, uma fortaleza construída por Herodes, que levava o seu nome. Paulo é levado a Félix. Quando a escolta armada de Paulo chegou ao palácio do governador Félix, eles entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. O capítulo termina com Paulo aguardando o julgamento do pretório de Herodes em Cesareia. Naquele tempo, irmãos, esse local servia de sede oficial do governador romano. Né? Pela providência de Deus, mais uma vez, Paulo estaria aqui, de certa forma, seguro, né? Porque aqui é onde ele estava anteriormente, ele poderia ser morto. E este era o lugar que Paulo ficaria encarcerado pelos próximos 2 anos. A gente vai ver isso nos próximos capítulos também. Muito provavelmente o local onde ele escreveu algumas cartas. Né? O que se conclui, irmãos, a respeito deste capítulo, Atos capítulo 23, ele prepara o capítulo, né, para o capítulo 24, onde Paulo ele levará a sua defesa diante do governador Félix, confirmando que a prisão não é o fim. Como nós vimos no versículo 11, né? O Senhor disse a Paulo: assim como você deu testemunho em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Essa é a promessa de Deus para a vida de Paulo. Ele fez isso, né? Ele foi mais uma vez instrumento para que a voz do Evangelho do Senhor Jesus ecoasse ainda mais longe. O pensamento-chave desta história, irmãos, é que Deus, Ele está no controle de tudo, né? De nossas vidas, concorda? Paulo, ele precisou saber disso para manter a esperança dele viva. E nós também, né? Um ensinamento para nossas vidas.
Viver com a consciência limpa diante de Deus é fundamental, ainda que diante de acusações injustas. Nós precisamos confiar no Senhor. Um dia alguém disse que nós precisamos entregar o nosso passado à misericórdia de Deus, entregar o nosso presente ao cuidado dele, ao amor dele, e entregar o nosso futuro à providência dele, porque a ele pertence, né? O hoje, o agora e o amanhã. E Paulo, ele precisou ter isso revivado naquele momento, no coração dele. E ele foi. Por isso, irmãos, tenha certeza que a soberania de Deus supera qualquer ameaça, qualquer coisa. As promessas de Deus, elas são seguras e nós podemos confiar nele. Ainda que nós sejamos munidos ali, né? De certa forma. Amém? Algum irmão gostaria de fazer algum comentário? Nós vamos continuar Atos, capítulo 24, na próxima aula, e o desenrolar dessa história de Paulo chegando a Roma. Amém? Vamos fazer uma pausa para o café então e voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus.